Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã em Cristo. Uma alegria estarmos mais uma vez aqui nesse lugar para adorarmos ao Senhor, nesse domingo especial, domingo de Pentecostes. Hoje nós celebramos no calendário cristão essa data que é muito marcante nas nossas vidas, a celebração do derramar do Espírito Santo de Deus. Que seja essa uma noite do derramar do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, na sua família, que o Senhor possa incendiar o teu coração nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia junto comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos fazer aqui a leitura desse texto que nos mostra esse acontecimento tão poderoso, que aconteceu na vida daqueles discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar, e o Senhor então derrama sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, a palavra do Senhor declara assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Esse é o mover do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida das pessoas, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos, algo diferente acontece, algo especial acontece na vida de cada um deles, transformação, restauração, renovo do céu, que nós possamos experimentar isso nessa noite. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, o Senhor opera coisas grandiosas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que caminha na autoridade de Deus, é uma igreja que caminha debaixo de poder, unção, ousadia. Que seja uma noite onde o ciclo do medo venha a ser interrompido na vida daqueles que estão paralisados por causa do medo. Que seja uma noite onde a ousadia do Espírito Santo enche o nosso coração de maneira que nós não conseguimos segurar, que nós não podemos parar. Nós precisamos, amados, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de ousadia, de poder de Deus. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Ô Pai amado, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para te adorar, para te servir, Senhor, em adoração nesse culto de Pentecostes. Obrigado, Senhor, por essa noite especial, que seja uma noite, Senhor, do derramar do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que o Senhor venha nos dar dons, que o Senhor venha despertar, Senhor, os dons que estão adormecidos, que o Senhor venha nos derramar, Senhor, línguas repartidas como que de fogo. Ó Pai, que o Senhor venha nos incendiar, para que nós possamos, Senhor, também incendiar esse mundo com o fogo do Senhor. Que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada lar, sobre cada pessoa, cada família, que nós possamos caminhar debaixo desta unção. Oh Senhor, nós queremos ter discernimento espiritual, nós queremos viver em santidade, nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo é
és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 E tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro
cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de adoração. Senhor, nós cremos que o Senhor recebe a adoração do teu povo. Ó Pai, que nós possamos sempre nos entregar diante de Ti, como foi, ó Pai, o louvor cantado aqui por último. Que nós possamos quebrar o nosso vaso diante de Ti. Que nós possamos, Senhor, fazer, independente do preço, fazer aquilo que precisa ser feito. Oh Senhor, fazer o que precisa ser feito. Nós queremos, Senhor, romper nesses dias, romper espiritualmente, romper, ó Pai, numa vida de entrega, romper, ó Pai, numa vida de santidade, romper, Senhor, numa vida cheia da Tua unção. Senhor, não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale muito mais. Não há preço que chegue, ó Pai, aos pés do preço da Tua presença. Tua presença vale muito mais, é muito mais preciosa. Comunhão contigo é muito mais precioso. Não há nada igual, não há nada que se compare, não há nada que chegue perto da alegria e da importância de ter comunhão contigo. Vivemos dias difíceis, mas a Tua presença vale mais. A Tua presença é inegociável para nós. Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de obediência. É isso que nós queremos. Aleluia. Senhor, receba a nossa adoração. Receba a adoração do Teu povo.
que nós possamos agora estar atentos à palavra revelada para nós nessa noite. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amados, quero convidar você que está na sua casa a abrir aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Nós vamos saltar aqui alguns versículos. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler aqui versículo 1 em diante. O tema dessa mensagem nessa noite de Pentecostes é: o que é a igreja? O que é a igreja? Algo que nós vemos que o evento de Pentecostes nos ensina, que nos mostra o que é de fato a igreja do Senhor. Só para contextualizar você que talvez não conheça a história do que aconteceu naquele dia, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar dos mortos, ele chega aos seus discípulos e ele diz: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E aqueles discípulos então vão para Jerusalém e permanecem ali. Demoram alguns dias, vai passando o tempo, mas eles permanecem ali, reunidos em Jerusalém, porque havia uma promessa. Só saiam de lá quando essa promessa se cumprir. E aí, num belo dia, num momento inesperado, estavam eles ali reunidos. Diz a palavra que de repente um grande mover acontece dentro daquela casa, o Espírito Santo é derramado, novas línguas são derramadas, um som como de um grande vento enche a casa inteira, e uma grande obra de transformação acontece. Pedro, quando sai daquela casa, ele sai diferente. Eu costumo dizer, quando eu prego nesse texto, o seguinte: Pedro entrou naquela casa de uma maneira, esperando o cumprimento da promessa. Quando ele sai daquela casa, ele sai um novo homem. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja diferente. Uma igreja que, quando é impactada pela unção de Deus, ela se torna algo muito diferente do que era antes. O evento de Pentecostes nos mostra o que de fato é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós vemos as coisas que acontecem ali depois, homens e mulheres saindo com ousadia, pregando a palavra, anunciando Jesus, curando enfermos, indo de encontro às pessoas perdidas. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo. Então, repito, o tema dessa mensagem é: o que é a igreja? Eu quero convidar então você a ler comigo Efésios 2, versículo 1, que diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, por os quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora eu quero convidar você a vir no versículo 19. Diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração, que você seja alimentado pelo Senhor nesse momento, que toda distração caia por terra, que você esteja ligado naquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Que em nome de Jesus, nesse momento, na sua casa, você esteja ligado ao que o Senhor tem para falar com você. Que nada roube a sua atenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como eu fiz aqui uma palavra de introdução, o evento de Pentecostes nos mostra o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vemos aqui nesse texto, o capítulo 2 de Efésios, ele nos dá uma verdadeira aula do que é a igreja do Senhor. O que é ser igreja? A gente ouve bastante aquela expressão, e agora nesses dias mais ainda, né? Nós somos a igreja. Às vezes a gente fala, eu sou a igreja, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o mais correto a se dizer é, nós somos a igreja. Eu, quando estou unido a você em Cristo Jesus, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo, e nós fazemos parte desse grande ajuntamento de Cristo. Independente da placa de denominação, independente se é metodista, se é batista, se é assembleano, se é presbiteriano, nós somos corpo de Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos mostra aqui nesse capítulo, então, o que é e o que não é igreja. E é nisso que eu gostaria de mostrar a vocês com base nessa reflexão, nessa revelação das Sagradas Escrituras. Primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse aí, anote aí o primeiro ponto dessa mensagem, o que a igreja não é. Primeiro ponto dessa mensagem, o que a igreja não é. Efésios começa nos falando aqui sobre aspectos de pessoas que não são igreja, aspectos da vida de pessoas que não são esse corpo de Cristo que falamos aqui anteriormente. E eu quero começar destacando aqui para vocês a respeito disso, o que não é a igreja. Primeira coisa que nós vemos, aí eu quero que você leia aqui comigo, versículo 2, preste bastante atenção aqui, olha, nos quais vocês andaram no outro tempo, falando sobre os pecados e transgressões, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é o que não é a igreja. Isso é o que não é a igreja. Primeira coisa que nós vemos aqui, que a igreja ela não anda segundo os ardentes desejos e as inclinações da natureza pecaminosa. O que isso significa, pastor? Eu vou fazer uma comparação aqui citando um carro que não tem freio. Você pega um carro que não tem freio, você chega num barranco, numa descida, numa ladeira, você empurra aquele carro vai descer. E ele vai descer sem parar. Ele vai descendo, 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 até ele capotar ou bater em alguma coisa. Uma pessoa que anda segundo os ardentes desejos da carne, segundo as inclinações da natureza humana pecaminosa, é como esse carro. Ela não exerce nenhuma influência, nenhuma ação para desviar desses acidentes. A pessoa que está nessa condição, ela vive nessa comodidade de fazer aquilo que é mais fácil, de fazer aquilo que é natural que ela faça. É como um carro descendo no barranco. Sabe o que é natural para a natureza humana agir? Pisou no meu calo, eu piso no calo também. Falou de mim, eu vou falar também. Deu na minha face, eu vou devolver outra. É agir debaixo da ira, é agir debaixo daquilo que nós vemos como obras da carne em Gálatas, na imoralidade, é agir com base em toda a desobediência a Deus que nós vemos na Escritura. Viver de acordo com as ardentes paixões pecaminosas é viver numa condição confortável, é zona de conforto, porque é natural para nós agir dessa maneira. Não há freio para pisar, eu estou descendo ladeira abaixo, eu estou fazendo aquilo que é natural para mim, eu vou seguindo o curso desse mundo.
Aonde o vento vai soprando, eu estou indo embora também. Eu vou sendo levado de um lado para o outro. E quando nós vemos aqui nas Escrituras falando a respeito disso, nós vemos pessoas andando de acordo com seus instintos pecaminosos. Nós vemos também que há uma influência maligna por trás desse comportamento. Não é igreja, porque há uma influência de Satanás por trás desse tipo de comportamento pecaminoso. Como nós vemos aqui no versículo 2 ainda, que ele fala sobre o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa que caminha dessa forma, nós vemos aqui nas Escrituras que há uma ação, uma clara alusão a Satanás aqui nesse texto, ou seja, esse estilo de vida apresentado não é algo mera e puramente humano, mas tem uma influência maligna. O empurrãozinho para o carro descer ladeira abaixo, nós vemos aqui na Escritura, é um empurrão dado pelo Deus desse século, pelo príncipe desse século, Satanás, o diabo. Uma pessoa que vive debaixo dessa escravidão, vivendo segundo os instintos da sua própria carne, não vivendo em obediência, mas em desobediência. A palavra que usa um termo fortíssimo, dizendo que o diabo opera e atua no coração dos filhos da desobediência. É ele que opera no coração da vida dessas pessoas que assim caminham. Amados, isso é muito sério e nos mostra o quanto que o evangelho é porta estreita ou porta larga. A igreja, ela precisa caminhar, ela caminha naturalmente num caminho totalmente oposto a esse que nós estamos vendo aqui. Por quê? Por trás desse caminho, do instinto, do agir naturalmente, do descer a ladeira abaixo, há uma influência satânica, há uma influência demoníaca, e a palavra nos revela isso. Onde há tolerância para com o pecado, não há temor de Deus. Onde não há temor de Deus, há desobediência, e onde há desobediência, há atuação de Satanás. É verdade dura, forte, mas é bíblica e real. Amados, nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. E eu quero trazer aqui alguns dados desses dias de isolamento que são apavorantes. No decorrer dessa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fui encontrando esses dados e eu gostaria de passar alguns para vocês sobre como esses dias têm tragado vidas por aí afora. Olha só esses índices aqui, eu vou dar a informação e vou dizer a fonte de onde eu tirei. Houve um aumento significativo no consumo de pornografia. Sites estão registrando até 50% do aumento no consumo de pornografia durante a pandemia. Fonte Folha de São Paulo. 50% de aumento no consumo desse tipo de coisa. Pornografia é pecado, é imoralidade sexual. Outra coisa, aumento nos casos de violência doméstica. São Paulo registra um aumento de até 30% nos casos de violência doméstica contra mulheres. Fonte G1. Violência. Outra coisa, além desses números, também temos um aumento na taxa de suicídio. Um estudo realizado lá em Michigan, nos Estados Unidos, registrou um aumento de 32% de suicídio, taxa de suicídio. Houve também um aumento no consumo de álcool, consumo desenfreado de álcool. O mesmo estudo aponta um aumento de 41%. Há também nesse estudo um aumento no consumo de drogas, e por aí vai. São alguns dados que nos mostram quanto esses dias têm sido cruéis na vida de algumas pessoas. Se estamos debaixo de um domínio satânico, como eu coloquei aqui anteriormente, nós somos tragados por essas coisas. Essas coisas vão nos tragando e geralmente a gente vai sendo tragado de uma maneira tão sutil, que quando a gente se depara, a gente já vê a lama tampando até o pescoço. Amados, o pecado é abominável para nós.
O pecado não é tolerado na nossa vida. Nós não toleramos a imoralidade. Nós não toleramos uma vida de mentiras. Nós não toleramos uma vida de brigas, uma vida de amargura, uma vida de inveja, de maledicência, de desonra com a família, de tudo aquilo que está em Gálatas 5, versículo 19 até o versículo 21. Debaixo disso tudo há uma influência do maligno. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem isso aqui nos traços de vida dela. Não há tolerância para esse tipo de coisa. Nós precisamos ficar ligados. Não há tolerância. Não há tolerância para pecados que só você sabe que você comete. Não há tolerância para cultivar emoções erradas dentro do seu coração. Não há tolerância para se sujeitar a brigas e facções. Não há tolerância para ficar agindo de maneira preconceituosa com irmãos e irmãs. Não há tolerância para o pecado no nosso coração. Amados, e aí eu faço mais uma vez esse alerta. Quantas brigas nós temos presenciado em redes sociais, quantas coisas nós temos visto acontecendo que quebra relacionamentos, quantas famílias estão sendo destruídas nesses dias por conta de brigas dentro de casa, quantos casamentos estão ruindo, relacionamentos de filho com os pais, pais com os filhos, irmãos com irmãs. Amados, nós precisamos estar ligados para que nada disso seja tolerado. Tem uma frase muito forte que é atribuída a John Wesley, eu não sei se é dele mesmo, mas eu achei algo muito forte. O que uma geração tolera, a outra abraça. Eu achei essa frase muito forte. O que uma geração vai tolerar, a geração seguinte vai abraçar. Se a gente vai tolerando, não tem problema não, a geração que virá depois, ela vai ser envolvida nisso. Ou a gente abraça uma cultura de santidade, ou a gente vai sentenciar a nossa geração e colocar a outra sob risco. A igreja, ela não é isso. A igreja, ela não caminha por aquilo que é mais confortável, por aquilo que é mais fácil. A igreja, ela não vai por essa vereda de, não, é muito difícil. Não dá. A igreja não caminha dessa forma, nós não estamos mortos em nossos delitos e pecados. E é muito dura essa realidade. Quando nós damos esse tipo de brecha, Satanás atua no coração. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o versículo 3 termina dizendo que, caminhando nessa natureza e dessa forma, nós somos então filhos da ira, estamos debaixo da ira de Deus. E Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o que esse ponto tem a ver com Pentecostes? Tem tudo a ver. Eu lembro que numa aula aqui de escola dominical nós estávamos falando sobre o temor do Senhor. E eu lembro que eu estava compartilhando aqui com os irmãos, dizendo algo que é verdadeiro. Antes do derramar do poder, antes da manifestação do sobrenatural, antes da manifestação de um grande avivamento, é preciso estabelecer o temor de Deus. Ou tolera-se o pecado, ou vive no temor do Senhor. No temor do Senhor, pecado não é tolerado. E isso tem tudo a ver com o evento de Pentecostes. Por quê? Para que a promessa do derramar do Espírito Santo fosse cumprida, era necessário viver a obediência de uma ordem de Jesus: vai para Jerusalém e fica lá até que vocês sejam revestidos de poder. Não há derramar do Espírito Santo se não houver obediência, se não houver santidade, se não houver uma vida de inconformismo contra o pecado. Por isso, em nome de Jesus, não tolere dentro do seu coração aquilo que a palavra rejeita. Aquilo que a palavra rejeita. Porque quando nós vamos sendo envolvidos por isso, o caminho é mau e nos conduz à nossa própria perdição. Igreja, nós precisamos levantar com autoridade e poder. Eu creio num grande avivamento que o Senhor pode derramar, que o Senhor pode manifestar,
Mas antes de chegar lá, nós precisamos tomar o caminho da obediência. Nós precisamos tomar o trilho da obediência da porta estreita. Da porta estreita. Aquilo que acontece no oculto, que é pecado, que o Senhor abomina, eu também preciso abominar. Porque Deus está vendo e Deus sabe. Nós precisamos lançar fora. Aquilo que acontece, de repente você pode estar cultivando algo pecaminoso aqui no teu celular, conversas de WhatsApp, sites acessados, conteúdos acessados. Amados, santidade é santidade em todos os aspectos. Vigia para que você não seja tragado. Há uma igreja sobrenatural e essa igreja, ela não tolera o pecado. Eu não ia falar isso, mas o Senhor coloca no meu coração. Quero dizer mais uma vez, vigie nas conversas que você tem no seu WhatsApp. Vigia nas conversas que você tem que só você e a outra pessoa sabe. Vigia nisso. Não dê brecha para que o maligno não te exponha à vergonha. Porque o Senhor, Ele traz à luz tudo aquilo que está em oculto. Como diz aí na expressão, uma hora a casa cai. Vigia nisso, em nome de Jesus. Segundo ponto, construção de Deus. Já falamos então do que a igreja não é. Agora o texto começa a falar sobre o que é a igreja. Construção de Deus. Aí eu quero que você venha comigo aqui para o versículo 19. Versículo 19 que declara assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele mesmo também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós somos construção de Deus, nós somos habitação de Deus, nós somos morada do Senhor. A palavra apresenta aqui então uma construção que está em crescimento na direção de se tornar algo mais sublime, ao que a palavra aqui chama, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E aí o Senhor me deu uma ilustração para compartilhar com vocês a respeito disso. Como que é essa obra, essa construção de Deus? Vamos pegar o exemplo aí de uma casa. Imagina você uma casa que foi construída num lugar, num período em que não havia nada ao redor dela ali. Imagina aí. Naquele ano em que aquela casa começou a ser construída, não tinha rua asfaltada, não tinha vizinhança, era tudo mato. Imagina aí. Aí chega um morador e ele começa então a construir uma casa onde há só mato. Só que vai passando os anos, chega um outro morador, constrói uma casa ali do lado, chega um outro, constrói uma outra casa ali do lado, o mato começa a sumir, vai sendo arrancado o mato e vai surgindo novas casas, vai sendo construído então ali, vai surgindo uma vizinhança, mas aquela casa continua lá, e vai chegando casa, e vai chegando casa. Um belo dia, a rua que era de terra é reformada agora uma rua de pedras, uma rua de paralelepípedo. Imagina você aí, pedras batidas, então é organizada ali uma rua de pedras, onde era só terra, era barro, choveu, virava barro, mas a casa continua ali. E vai passando os anos, e começa a chegar comércio no ambiente, abre um comércio aqui, abre um outro comércio ali, uma casa, ela é comprada, demolida, vira um comércio também, chega um prédio, e o ambiente vai sendo totalmente transformado, mas a casa continua ali. De repente, as casas vão sendo compradas e vão virando prédios, mas a casa continua ali. A rua que era de pedra é asfaltada, mudou tudo, mas a casa continua no mesmo lugar, só que de uma forma diferente, ela está sendo constantemente edificada.
reformada, transformada para se tornar algo mais sublime, para se tornar algo mais precioso. Ela está em constante reforma, mas ela continua sendo a habitação daquela mesma pessoa que está morando naquela casa durante todos aqueles anos. E há um propósito para aquela casa. E usando ainda a referência da construção, a arquitetura de tudo ao redor, ela está mudando. As primeiras casinhas eram casas de, aí eu vou puxar agora lá de trás, uma casinha de pau a pique, uma casa de sapê, uma casa de madeira, só que aí foi passando o tempo, virou de tijolo, e aí era amarela, daqui a pouco ficou azul, daqui a pouco ficou branca, mas a casa que foi edificada lá no começo está ali, está ali, está ali. A arquitetura ao redor tudo mudou, mas o projeto daquela primeira casa não mudou. Sabe o que isso significa, amados? O mundo ao redor passa por constantes transformações. Ano após ano surge um novo modismo, ano após ano surge uma nova tendência, ano após ano as pessoas dizem, olha, agora a tendência é essa aqui, olha, agora a moda é aquilo outro, olha, agora o projeto é esse, agora o projeto é aquele, mas a casa edificada do Senhor, ela tem um projeto, e esse projeto continua o mesmo, crescendo, reformando, crescendo e reformando para se tornar algo mais sublime. Amados, nós não caminhamos pelos modismos do mundo. A construção do Senhor, ela tem um propósito, ela tem algo que dá significado para a sua existência, e isso não muda. Igreja do Senhor, a nossa conduta de santidade é inegociável. Nós somos construção de Deus, e a palavra do Senhor nos revela, lá em Pedro, que nós somos pedras vivas. Você é pedra viva dessa construção. Você é uma pedra viva. Eu vou pegar aqui, os irmãos estão aqui, vou citar nomes. Olha, Natane, você é uma pedra viva dessa construção. Tiago, você é uma pedra viva dessa construção. Edgar, você é uma pedra viva dessa construção. Isaac, você é uma pedra viva dessa construção. Julinha, você é uma pedra viva. Eu sou pedra viva e nós estamos sendo colocados ali. Só que para a pedra viva ser encaixada ali, ela precisa ter o formato certo. Qual que é o formato certo? É o formato da santidade. A pedra daquele primeiro tópico que nós falamos, ela não se encaixa nessa construção. A pedra viva, ela é trabalhada pelo Senhor para poder ter o encaixe certinho ali naquela construção que está sendo edificada. Isso é uma pequena metáfora, mas que vale muito para nós. Novos conflitos surgem dia após dia, novas batalhas, novos perseguidores, novas calúnias, novas mentiras, novas perseguições, novas dores, mas a igreja permanece ali, firme e forte, crescendo e sendo reformada, mas não é reformada para seguir as novas modas, mas é reformada para ser um santuário dedicado ao Senhor. E aí, quem já trabalhou com obra, lidou com esse tipo de situação, né? Está lá edificando, construindo alguma coisa, chega um curioso lá, a pessoa nunca te viu, chega lá a pessoa, podia fazer desse jeito, e aí vai embora. Chega um outro curioso depois, rapaz, está tudo errado, esse negócio vai cair. Mas a obra, só quem está conduzindo a obra ali sabe qual que é o propósito dela, e olha, eu sei, isso aí que ele está falando não se encaixa, porque o propósito é outro. Isso aqui que ele falou também não se encaixa. Mas quando vem alguém guiado pela palavra, dá um toque, e aí aquela vai seguindo. Nós não somos conduzidos pelas modas. Pedra viva, templo santo do Senhor. Todo avivamento, todo o grande aumento da igreja ao longo da história, sempre surgiu o seguinte padrão, sempre seguiu o seguinte padrão: você começa estabelecendo santidade e então o número aumenta. Se você tentar aumentar o número sem a santidade, você não terá o templo santo do Senhor. A igreja ela vai crescendo ao longo dos anos com base sempre em santidade. Com base sempre em santidade. Os grandes avivamentos que o Senhor operou começou primeiro com um movimento de santidade. Todo o avanço nessa obra, nessa construção, ele é precedido por tempo de santidade. Pega o exemplo aí de John Wesley na Inglaterra, você vai ver, antes do avivamento explodir na Inglaterra, houve um movimento em direção ao joelho no chão.
houve um movimento com a cara no pó, houve um movimento de arrependimento. Aí sim, depois disso veio o grande crescimento, veio a grande explosão, veio o grande avivamento. O avivamento do Pentecostes em Atos 2, ele foi assim também. Primeiro o movimento de obediência, em seguida a construção é aumentada, a edificação é ampliada. Nós somos construção do Senhor, nós somos morada do Espírito Santo. Terceira e última coisa, terceiro e último ponto dessa mensagem. Quero falar com você sobre onde ela está estabelecida. Falamos sobre o que ela não é, falamos sobre o que ela é, e agora eu quero falar sobre onde ela está estabelecida. Esse é o ponto mais alto desse texto. Está aqui no versículo 6. Versículo 6 declara assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Repita aí comigo aí na sua casa: regiões celestiais. Assentados nas regiões celestiais. Onde está estabelecida essa igreja? Terceiro ponto dessa mensagem. Ela está assentada nas regiões celestiais. Interessante que quando o apóstolo Paulo inicia a carta aos Efésios, a primeira coisa que ele fala aqui, ele sauda o povo dizendo assim, ó, Efésios 1, versículo 1, olha o que diz aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem em Éfeso. Quando ele fala aqui sobre isso, aos santos que vivem em Éfeso, ele dá uma conotação de alguém que é estrangeiro, que está numa terra que não é dela. Olha, aos santos que vivem em Éfeso. As pessoas que são de uma outra pátria, que são de um outro reino, mas que habitam em Éfeso. Aos santos que vivem no Rio de Janeiro, aos santos que vivem em São Paulo, aos santos que vivem em Minas Gerais, aos santos que vivem no Brasil, aos santos que vivem em Portugal, aos santos que vivem no lugar onde você mora aí, a palavra nos revela que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Pastor, o que isso significa? Estar assentado nas regiões celestiais, aqui nesse versículo, significa que nós não somos guiados pelos padrões daqui. Nós vivemos pelo padrão da nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. Estar assentados nas regiões celestiais significa estar estabelecidos nela. Eu estou vivendo aqui nesse mundo, eu piso aqui nesse chão, mas eu não estou fundamentado nos valores desse ambiente. Eu não estou fundamentado nos valores que regem esse mundo. Eu não estou assentado nas regiões mundanas. Eu não estou assentado nas regiões terrenas, nas regiões pecaminosas. Eu estou assentado, estabelecido nas regiões celestiais. É dali que vem os valores que regem a minha vida, os valores que conduzem a minha caminhada. Não são os valores desse mundo aqui, das coisas que eu vejo, não segue a lógica do funcionamento desse mundo aqui, vem de algo que está muito além desse mundo, vem de um ambiente que está muito mais alto, o ambiente celestial. Os valores quais são? São os valores da santidade bíblica, são os valores do amor de Cristo, são os valores que o mundo olha e diz que é maluquice, e diz que é bobeira, e diz que é coisa de gente fraca, mas nós sabemos que são os valores do reino dos céus, são os valores do reino de Deus. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os que sofrem por causa da justiça, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por fazer o bem, bem-aventurados são aqueles que fazem o bem, bem-aventurados são aqueles que seguem a vontade de Deus, independente se o mundo admira isso ou não. É como diz lá em Romanos capítulo 13, faça o bem. Nós precisamos entender
que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Isso aqui também é uma outra verdade muito forte que esse texto nos mostra, porque nós não estamos mais caminhando debaixo dessas confusões mundanas e paixões imundas que estão aí afora. Jovem, juvenil, você que está crescendo na caminhada com o Senhor, você que está trilhando esse caminho de santidade, seus relacionamentos, eles não seguem o roteiro dos relacionamentos desse mundo. Você não sai ficando com todo mundo para ver com quem dá certo. Você vai na pessoa que o Senhor prepara para você. Você caminha observando parâmetros que a palavra revela. Padrões de fidelidade, de obediência ao Senhor. Seus relacionamentos de amizade também, eles seguem esse padrão aqui. Seu ritmo de vida, eles seguem esse padrão aqui, porque você não segue os padrões desse mundo, você está assentado nas regiões celestiais, é de lá que vem o seu valor. E aí vão dizer uma série de coisas de vocês, vão ser ditas um monte de coisas sobre vocês, mas mantenham a firmeza, não sejam tragados por esse mundo. Não abracem esses valores, seja fiel ao Senhor. Esposo, esposa, o casamento cristão, ele está estabelecido também nas regiões celestiais, ele está assentado nas regiões celestiais. Marido, honre a sua esposa, ame-a, seguindo o padrão do amor de Cristo pela sua igreja, é assim que a palavra nos mostra. Você talvez não vai atingir essa perfeição em amor, mas o padrão é aquele. Esposa, assim também. Filhos, honrem os seus pais. Independente se as pessoas dizem para você que o seu pai, que a sua mãe é quadrada, que não deixa você fazer um monte de coisa, honre os seus pais, porque esse é o padrão dos valores das regiões celestiais. Igreja do Senhor, faça o que é santo, porque esse é o padrão das regiões celestiais. Nós não estamos fundamentados nesses valores aqui. E aí a gente pode parar para pensar e puxar uma série de exemplos. A palavra nos mostra que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da influência do poder do maligno que eu falei lá atrás. Lembra do que eu falei? O maligno, ele empurra, ele influencia, ele atua no coração daqueles que vivem na desobediência. Sabe qual que é a força, o motor que empurra a pessoa na direção da morte, na vida de desobediência, do sofrimento e da dor da desobediência? É Satanás. Só que a palavra nos mostra que quando a igreja resgatada, ela vive como igreja, corpo de Cristo, a atuação no coração dela não é mais a atuação de Satanás, ela está agora debaixo da atuação do Espírito Santo de Deus, e aí o Espírito Santo vai colocar um incômodo no seu coração, acerca do que você deve fazer, acerca das escolhas que você deve tomar, acerca da postura que você deve abraçar. Nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo. Mesmo que esse mundo viva por outros valores. Esses dias eu estava vendo uma série de comédia, lá em casa, no dia de folga, e eu estava vendo lá aquela série, dando lá boas risadas, uma série bastante engraçada, e aí chegou um momento em que um dos personagens soltou uma fala que eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, como é que são as coisas, né? E me levou a uma certa reflexão. A cena era a seguinte, estava ali o pai com o filho estava fazendo ali um relatório, escrevendo sobre como que seu pai era, né? E aí para poder anunciar para as pessoas, e aí ele escreveu lá o nome do pai dele, a altura, o peso. E aí chegou no momento que ele estava falando sobre a religião do pai. Aí ele perguntou lá, pai, e sua religião? Aí a resposta do pai foi, a minha religião é aquela que tem um monte de regrinha bonita, mas que na prática não se encaixa com nada. Aí o filho respondeu assim, é cristianismo, né, pai? Ele é. Aí eu parei. E aí naquele momento eu parei, fui refletir. Essa é a visão que o mundo tem dos valores que nós vivemos. Buscamos viver, que nós pautamos a nossa vida.
as pessoas vão dizer que não faz sentido nenhum, não se encaixa. E como é duro a gente ouvir isso, em alguns contextos assim que a gente vê às vezes. Uma vez eu lembro que estava lendo uma discussão sobre política, e aí o negócio já estava descambando para aquele lado que a gente já está acostumado a ver tanto aí, né, de briga e tal. E aí uma das pessoas que estava envolvida naquela discussão era evangélica, e aí chegou um amigo dessa, acho que é amigo ou familiar dessa pessoa, entrou e falou: rapaz, você é evangélico, como que você fala desse jeito? Aí a resposta, né, eu sou evangélico, mas não sou bobo. Né? E aí, porque já estava no nível da ofensa. E aí já estava ficando um negócio esquisito, amados. O padrão não muda. O padrão que rege a nossa vida, o valor, ele não muda de acordo com as circunstâncias, o valor é aquele mesmo. Quando Jesus ele é confrontado, ele estava lá na cruz e disseram para ele, né, olha, se você é o Cristo mesmo, desce daí. Jesus não pediu licença e desceu para poder mostrar para aquela pessoa que ela era forte, não, ele manteve firme no propósito que ele tinha naquele momento. Nós também não descemos, não abandonamos os nossos valores de acordo com as circunstâncias. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vai ter momento que você vai ser perseguido sim, por fazer o que é certo. Vai ter momento que eu vou ser perseguido sim, por fazer o que é certo. Vai ter momento em que eu vou ser debochado, você vai ser debochada. Vai ter momentos em que você vai ser questionado, mas o valor não muda, amados. O valor não muda. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e obedeça. Essa é a igreja que tem o fogo pentecostal no seu coração. Não é apenas gritar da glória a Deus, é viver esses valores, porque ela está assentada nas regiões celestiais. Essa é a igreja, cheia do Espírito Santo. Nós estamos numa esfera, e aí eu falei aqui sobre perseguição, sobre ataques que sofremos, mas há uma virtude nisso. Nessa esfera nós estamos próximos de Deus, nós estamos perto do Senhor e somos consolados por Ele. E quando eu cheguei nesse momento, nessa mensagem, eu parei para meditar e o Senhor falou ali muito claro ao meu coração: a igreja precisa aprender a ser consolada. Nós, como igreja do Senhor, cheios do Espírito Santo, precisamos entender que é o Senhor que nos consola. Às vezes, ao invés de tentar se defender, você tem que buscar consolo de Deus. Sabe o que isso significa? Ao invés de ir para o contra-ataque da ofensa, é buscar o consolo no Senhor. Ao invés de abandonar os valores celestiais, por conta de ataques injustos que recebemos, por conta de perseguição que recebemos, é ir para o colo do Senhor e buscar o consolo dEle. Porque quando essa igreja ela caminha dessa forma, ela busca o consolo do Senhor, ela volta mais forte, ela volta mais ousada. A cada oportunidade de quebrar princípio que ela não quebra, mas ela vai para o colo de Deus, ela volta depois fortalecida para passar por cima disso tudo. Ela volta com mais ousadia. O que você acha que levou os discípulos perseguidos a entregarem-se para morrer por Cristo? Foi para tentar se defender? Não, eles buscavam consolo do Senhor. Não tente se defender quando o momento não é de defesa, mas quando o momento é para ir para o consolo do Senhor. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja no ambiente onde você estiver. Tem momentos que o que temos que fazer é sair dali, fechar a boca e buscar o consolo do Senhor. Não desça da onde você está estabelecido. Não saia. Não saia. E aí nós temos promessa na palavra. Salmo 145, versículo 18 vai dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus está perto. Deus está perto. Precisa do consolo de Deus?
Ele está perto. A igreja que recebe desse fogo do Pentecostes, a igreja que entende e que consegue discernir espiritualmente as coisas porque recebeu nova visão do Espírito, a igreja que recebe as novas línguas do Espírito, a igreja que recebe o fogo do Espírito, a igreja que anda segundo os valores que o Espírito Santo imprime no nosso coração, entende: perto está o Senhor, eu me achego a Ele e Ele se achega a mim, Ele provê o que eu preciso, Ele fortalece os meus passos, Ele não deixa que eu fique caído para trás, Ele me socorre, Ele me levanta e Ele me fortalece. Essa é a igreja que recebe desse fogo do Pentecostes. Precisamos experimentar mais, ser consolados por Deus. Quando experimentamos isso de fato, vemos que não precisamos ficar travando combates desnecessários contra os incrédulos. É travar o bom combate. Nós não lutamos o mau combate, o combate desnecessário. Nós lutamos o bom combate. Há momentos que não é momento para lutar, é momento para ir buscar o consolo de Deus. É momento para se revigorar no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não gaste força lutando um combate que não é o seu. Não gaste força lutando naquilo que não é para você lutar. Foco no que precisa ser feito. Lembra do exemplo da casa? A casa está sendo edificada, a casa está sendo reformada, ela está crescendo dia após dia, uma grande obra em curso, e você faz parte dessa obra, porque você é pedra viva. Se coloca na mão de Deus. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Eu quero pegar um gancho na palavra que o Senhor nos deu na quinta-feira, nessa quinta que passou agora, na quinta profética. Levante os seus olhos e veja, os campos estão maduros para a colheita. Se prepara para colher. Se prepara e observe as oportunidades que Deus está dando diante de você para servir. Hoje sábado, estamos gravando aqui na igreja, o Senhor nos deu uma oportunidade de servir através da vacina, da campanha de vacinação contra a gripe. Foi uma oportunidade que passou diante de nós, que o Senhor nos deu, e através disso nós tivemos a oportunidade de levar o amor de Cristo para as pessoas. Fique atento às oportunidades. A igreja está assentada nos lugares celestiais, e quando nós estamos seguindo por esses valores, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos esse olhar aberto. Que nesse dia de Pentecostes nós possamos entender que a experiência com o Espírito Santo de Deus é uma experiência que nos envia. Depois daquele momento, os discípulos não voltaram para sua casa para continuar vivendo ali a sua vidinha. Eles passaram a viver uma missão que eles receberam de Jesus. Igreja Metodista em Freguesia, nessa noite de Pentecostes eu digo a você, busque do Espírito Santo e viva a missão. Busque do Espírito Santo e viva a missão. Busque o Espírito Santo e viva a missão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você puder colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite especial. Essa noite de Pentecostes, ó Pai, que a Tua palavra veio ao nosso coração para nos instruir sobre o que é a igreja. Ó Pai, o evento de Pentecostes, ele marcou a igreja de uma vez por todas. E a igreja, ela carrega essa marca. E a igreja carrega essa marca do fogo do Espírito Santo. E nós não queremos, ó Pai, perder essa identidade. Nós não queremos, Senhor, viver aquilo que a igreja não é. Nós não queremos, ó Pai, viver propósitos que não são os propósitos da igreja. Senhor, nós queremos de fato viver de acordo com os propósitos do Espírito Santo derramados sobre nós, que nós celebramos hoje nessa noite de Pentecostes. Senhor, como nós cantamos aqui, não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, Senhor. Não importa o preço que nós devamos pagar para viver essa vida de santidade, rejeitando tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós queremos, ó Pai, a Tua presença, nós queremos viver no temor do Senhor.
Nós não queremos tolerar o pecado, Senhor. Nós não queremos aceitar o pecado na nossa vida como algo normal. Nós queremos viver pelo trilho do arrependimento. Conduza-nos, Espírito Santo de Deus. Continue levantando a tua igreja para viver a missão com autoridade, com unção, com poder. Senhor, nós queremos experimentar isso. Poder do Espírito Santo, o fogo só é derramado quando o altar está edificado. É como nós vemos lá em Elias, no Monte Carmelo, depois do altar ser edificado, o fogo desceu sobre o altar. Oh Pai, nós queremos então estabelecer esse temor, em nome de Jesus. Senhor amado, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Oramos, ó Pai, te pedindo, marque essa palavra no nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos caminhando para o fim desse culto. Eu quero ainda antes fazer uma oração por você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez nessa mensagem você tenha entendido que o que você está vivendo é uma vida debaixo da ira do Senhor, influência maligna sobre você e totalmente entregue aos pecados, e você reconhece nessa noite que precisa mudar as coisas. A única coisa que você precisa fazer nesse momento é abrir o seu coração para que Cristo possa entrar e habitar em você. A obra do Senhor, ela vai acontecer naturalmente. Mas pastor, eu faço tal coisa. Pastor, eu estou preso em tal vício. Pastor, eu estou acorrentado numa série de situações. Dê o primeiro passo. Eu quero desafiar você nesse momento a dar o primeiro passo. Se você quiser nessa noite abrir o seu coração para que Cristo habite em você, para que você tenha uma nova vida, eu quero convidar você agora a colocar a mão do seu coração e orar junto comigo, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, para viver uma vida nova, uma vida de intimidade com Deus. Se você quer receber Jesus na sua vida nessa noite, coloque uma mão do seu coração e repita essa oração que eu vou fazer aqui agora com você. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego as chaves da minha vida nas tuas mãos. Eu quero viver agora pelos valores celestiais que o Senhor tem para mim. Não me deixe, Senhor, me afastar de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu venha ter uma vida nova ao seu lado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Se você nessa noite recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te peço, entre em contato conosco. Nós queremos conhecer você, nós queremos te dar a oportunidade de caminhar junto conosco. Ou se você não mora aqui nas proximidades, nós queremos te ajudar a encontrar uma igreja para que você possa caminhar junto e servir. Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã. Igreja Metodista em Freguesia, que o Senhor te abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para adorar ao Senhor. A cada dia que passa, vamos olhar com otimismo. A cada dia que passa, vai chegando o dia em que nós estaremos de volta aqui juntos para adorar ao Senhor aqui no templo. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Quero orar, entregando ao Senhor esse tempo, agradecendo ao Senhor por esse culto e impetrar a bênção. Que você possa ter um restante de noite abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos dedicar ao Senhor esse tempo. Agradeça a Ele pelos louvores, agradeça a Ele aí pela palavra, agradeça a Ele pelas orações. Fala aí com o Senhor nesse momento. Quero te dar a oportunidade que você possa orar. Vocês que estão aqui conosco na gravação, ora nesse momento também ao Senhor. Comece a agradecê-lo pelo tempo de culto que tivemos. Agradeça a Ele pela presença dEle. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso na Tua casa, onde nós pudemos servir, Senhor, nessa campanha de vacinação, na entrega de cestas básicas, Senhor, anunciando a salvação de Jesus para essa geração.
Senhor, não permita que nós venhamos viver uma vida diferente dessa, uma vida na missão, uma vida de serviço, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, todos aqueles que ainda não colocaram a mão no arado, ó Pai, que nós possamos todos juntos estar empenhados nessa obra. Senhor, tem levantado pessoas na oração, o Senhor tem levantado pessoas na doação, o Senhor tem levantado pessoas na distribuição, o Senhor tem levantado, continua levantando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, desde o mais novo até o mais velho, receba a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba da bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém.